E aí, craque? Eu sou Marcos Vinícius, esse aqui é o Visão de Jogo e hoje eu vou falar sobre o futebol do Rio de Janeiro, com 4 times gigantes, mas cada um em uma situação diferente. Temos o Flamengo, que foi bicampeão brasileiro, o Fluminense, que conquistou uma vaga na Libertadores surpreendente, e o Vasco e o Botafogo, que foram rebaixados. Como cada um desses times chegou nessa situação e como eles vão prosseguir, é o que eu vou discutir hoje nesse vídeo. Vamos começar falando de baixo pra cima, certo? Então vamos começar pelo Botafogo e falar até do Flamengo no final. O que aconteceu com o Fogão? O Botafogo, que começou um campeonato até jogando bem, mas conseguindo muitos empates e faltando ali as vitórias, e foi degringolando cada vez mais ladeira abaixo até culminar em mais um rebaixamento na história do clube. Eu acho que primeiro passa por, claro, todos os times praticamente do Rio, tirando o Flamengo, tem muitos problemas financeiros, isso é evidente. E com a questão da pandemia, isso também se acentua mais, com a perda de bilheteria, enfim. E além do calendário muito apertado, jogadores com Covid, toda essa circunstância aí que eu falei são problemas que existem, mas que são similares a muitos outros times, não só do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil. Então, tem algo a mais pro Botafogo ser o lanterna com uma das piores campanhas da história do Brasileirão. E eu acho que isso passa pelo não só a falta do dinheiro, mas o que se faz com ele. Os investimentos foram muito mal feitos e o Botafogo montou um time muito fraco. As suas maiores esperanças eram o Honda e o Calu, que foram apostas em estrangeiros que deveriam ser líderes da equipe, sendo que sequer falavam o mesmo idioma dos outros jogadores. Então, um time com muitos jovens, carecia de uma liderança mais firme ali no elenco, e não só isso, mas como os jogadores demais que foram contratados acabaram agregando muito pouco, o que joga cada vez mais pressão em cima dos garotos que também não corresponderam. E além de um time fraco, também teve problemas com o comando desses jogadores que já não estavam indo bem. O time começou com Paulo Autuori no comando ali do Brasileirão, então depois de algum tempo acabou faltando paciência e demitiram o Paulo Autuori. A partir daí começou aquela dança das cadeiras dos técnicos e foram contratados até o final do ano 5 treinadores para o Botafogo, sendo que um deles, o Ramon Dias, foi contratado e sequer treinou o time e foi demitido. Porque ele teve que fazer uma cirurgia, se eu não me engano, mas o Botafogo não quis esperar, ia demorar ali cerca de uns 10, 15 dias para ele voltar, e como o time já estava ali sofrendo ali, queria alguém para apagar um incêndio rápido, né, como sempre é no Brasileirão, quer trocar o pneu com o carro andando, acabaram falando, não, deixa quieto, Ramon Dias, vem aqui, Eduardo Barroca. Aí o que aconteceu? O Barroca pegou Covid, também teve que esperar para assumir. Enfim, claro que isso era uma coisa que não dava para prever, mas quando já começa a fazer o negócio errado, não dá para esperar que no final vai dar tudo certo, né? E com constantes trocas de treinadores, faltava muito padrão de jogo para essa equipe do Botafogo, que acabou demonstrando futebol muito pobre e que ao longo do campeonato foi se abatendo cada vez mais. Teve um problema muito grande emocional, pelo menos na minha opinião. Eu vi um time que, ao longo do Brasileirão, quando já estava amargando ali zona de rebaixamento por muito tempo e depois ainda a lanterna, se abatia muito facilmente nos jogos, levava um gol e o time inteiro desmoronava. O time que já não tinha uma estrutura sólida despencava com qualquer gol que levava. Até pela falta de liderança, talvez, no grupo, e pela falta de motivação e moral mesmo, os jogadores vendo que nada dava certo, tudo que eles tentavam nada dava certo, acaba perdendo a própria confiança em si e nos seus companheiros, creio eu. Então o Botafogo acabou não conseguindo prosperar nesse ano de 2020 e 2021, acabou sendo rebaixado. E agora vamos falar do meu Vascão, que eu amo e odeio, mas estamos aí pro que der e vier, e agora chegamos ao 4º rebaixamento na história do clube. O caminho foi um pouco diferente do Botafogo ao longo do campeonato, mas muitos erros foram comuns aos dois clubes. Começando pelo elenco, que foi muito mal montado, né? Novamente pouco dinheiro para investir, mas nesses casos você precisa ser ainda mais certeiro, porque cada erro custa muito caro e o Vasco não cansa de errar. As poucas contratações que foram boas foi a do Germancano, com certeza uma contratação excelente, uma das melhores contratações da década, se provou um jogador excelente, muito matador, só que o ponto forte dele é finalizar, e o Vasco tinha um time que não sabia criar jogadas pro cara, então ele acabava morrendo na praia. O Cano depende do time, só que o restante do time não ajudava ele. Um que podia ajudar, que foi outra boa contratação, foi o Martim Benítez, só que o problema do Benítez é que ele se machucava muito, o Vasco não podia depender dele. Ele era um grande jogador, quando estava ajudava bastante, mas não dava para contar com ele em todos os jogos. Principalmente na reta final ele ficou fora muitas vezes. O elenco precisa ter peças ali de reposição e o Vasco sequer tinha um 11
que funcionasse durante o ano todo, até mesmo porque faltava padrão de jogo. Aí vamos para outro mérito, né? Também batendo nessa tecla do padrão de jogo que também faltava pro Botafogo, faltou pro Vasco, até mesmo porque tivemos 3 treinadores ao longo do Campeonato Brasileiro, que começou com o Ramon no comando. Então a história é a seguinte, o Vasco começou muito bem ali, o tal do ramonismo, o Vasco líder, toda aquela empolgação, que só serviu para iludir a torcida e a diretoria. Porque a diretoria achou que o Vasco ia conseguir brigar até por Libertadores. E daí quando o Vasco começou a jogar mal, vamos mandar o técnico embora porque ele não tá dando conta. Mas na verdade se criou apenas uma falsa esperança, né? O time tava jogando muito mal e até nas poucas vitórias que teve no início, o time também contou muito com a sorte, assim, não tava mostrando um grande futebol. Mas tinha ali alguma cara do Ramon, ele botou o time num 3-4-3, que em alguns jogos funcionou, mas o time tava deixando a desejar e quando o desempenho tava caindo bastante, não deram uma oportunidade para ele ter continuidade, até porque ele não tinha experiência ainda como técnico em muitos times grandes. Então, quando a coisa começou a apertar, tiraram o cara, e como era ano eleitoral também, eu acredito que fizeram uma decisão meio marqueteira e trouxeram um técnico europeu, que foi o Ricardo Sapinto. Uma decisão baseada muito mais em tentar trazer um cara de nome para dar moral pro clube e até pro próprio presidente. Uma decisão que não se baseou em termos técnicos e táticos. O Ricardo Sapinto jogava no Braga, que era seu último time, se eu não me engano. Jogava muito em função de cruzamentos na área. E o Vasco não tinha nenhum grande cabeceador, porque o Cano não tem muita altura. E não tinha nenhum jogador que soubesse cruzar bem. Então já começa a ir errado. Obviamente não deu certo, o Ricardo Sapinto fez um péssimo trabalho. E depois de pouco mais de 11 jogos, se eu não me engano, ele acabou saindo do time para dar a vaga pro Vanderlei Luxemburgo já na reta final, pegou essa barca furada e tentou salvar o time, mas também não deu conta, fechou. Tem sim sua parcela de culpa, porque a postura do time não mudou muito nesses jogos, tirando ali as vitórias contra o próprio Botafogo e o Atlético Mineiro, que é uma vitória até surpreendente. O Vasco não demonstrou muita reação e nos últimos jogos mesmo, ali na reta final, parece que, assim como o Botafogo, o time se abateu em alguns jogos como não deveria, levava um gol e ia ladeira abaixo. Falta de padrão de jogo, jogadores, montagem de elenco ruim, troca de técnicos, a receitinha para a Série B, seguida muito bem à risca por Botafogo e Vasco. Claro que tem as peculiaridades de cada um do decorrer do campeonato, de escolhas ali de diretoria, por atitudes de próprios jogadores, enfim. E claro, as finanças pesam muito para tudo isso, o time precisa melhorar isso, mas é já um fardo que vem de muito tempo, vai demorar um tempinho para se ajeitar e até lá os times têm que saber lidar com pouco investimento. Atlético Goianiense tá aí para provar que dá para sobreviver com pouco e não precisa nem de jogadores conhecidos para isso. Agora vamos falar do Flusão, que para mim foi uma das maiores, se não a maior surpresa de todo o Brasileirão. O Fluminense, que tem um elenco no início do ano, eu pelo menos olhando o elenco do Fluminense, não dava tanta moral assim pros caras achando que eles iam conseguir tudo isso, acho que ninguém mesmo. Eu colocava quase que no patamar mesmo de Vasco e Botafogo, que acabaram rebaixados, talvez um pouco acima, mas nada muito além disso. E o Fluminense conseguiu ali, com um trabalho muito bom, tanto do Odair Hellmann quanto depois do Marcão, fazer um bom campeonato com um elenco que mesclava jogadores experientes e jovens muito bem e conseguiu um resultado bem bacana. Fluminense é tão quebrado quanto o Vasco e Botafogo financeiramente, talvez seja um pouco melhor, isso eu não sei dizer especificamente, não sei, mas com certeza os caras não estão esbanjando dinheiro e conseguiram montar um time com uma certa qualidade. E até com jogadores que se destacaram como melhores do campeonato. Ali dá pra colocar o Lucas Claro, vi já em seleções do campeonato, figurando ele. E até o próprio lateral direito, o Calegari, aí uma revelação também, jogou muito bem. Que diferente de Vasco e Botafogo, que tiveram lideranças que não desempenharam bem nem dentro de campo, nem no vestiário, puderam levantar a autoestima do time. No Fluminense eu acho que essa mescla serviu bastante, eu vi até vídeos do elenco do Fluminense ali nos bastidores, bastante descontraído, acho que o grupo estava muito leve e isso ajuda o trabalho a funcionar cada vez mais. E o mérito desse time funcionar tanto vai muito também para os treinadores, que eu acredito que o Odair Hellmann foi uma ótima escolha do Fluminense para o início do Brasileirão, porque ele já tinha feito um ótimo trabalho no Inter, na minha opinião. Ele pegou um time que tinha vindo da Série B e conseguiu ir muito bem no campeonato, e o Fluminense viu essa oportunidade e trouxe o Odair Hellmann, que conseguiu fazer ali o feijão com arroz e fazer o Fluminense funcionar. Eu acredito que o mérito do Fluminense foi entender suas limitações e jogar dentro disso para ser eficiente. O Fluminense não tá longe de ter um futebol lá muito bonito, eu acredito que o Bragantino, por exemplo, joga um futebol muito mais vistoso que o do Fluminense, só que o Fluminense foi efetivo e soube trabalhar com o material que tinha, coisa que Vasco e Botafogo não conseguiram. Se tivessem desempenhado melhor, extraído melhor o que podia de seus jogadores, eu acredito que ambos times poderiam evitar o rebaixamento.
O Odair, que pulou do barco no meio do campeonato porque teve proposta de fora, e também não é bobo, sabe que no Brasil técnico não tem vida fácil porque muita pressão, né, pouco tempo de trabalho geralmente, mas o Fluminense, como já tinha um trabalho em andamento que já estava funcionando, o Marcão, que já conhece o time também, conseguiu pegar aquilo ali e dar continuidade, e eu acredito até que quase aprimorar, porque o Fluminense cresceu ainda mais na tabela depois que o Marcão assumiu o time e finalizou ali o campeonato a, se eu não me engano, 7 pontos do líder Flamengo, o que é impressionante, quase absurdo se você for parar pra pensar que o Fluminense ficou na frente de Palmeiras, Grêmio, Santos, times que também priorizaram outras competições. O Fluminense só tinha o brasileiro pra focar, então claro que isso influencia, né? Mas de qualquer modo, méritos aí pro Fluminense e tomara que consiga agora manter esse trabalho, né? Agora ainda vai ter Libertadores para disputar, o Fluminense vai ter que saber aí priorizar as competições e trabalhar com o elenco, talvez precisar de algumas peças a mais para poder fazer essa rodagem no elenco aí para conseguir disputar várias competições, consiga continuar um bom trabalho, seja com o Marcão ou com o novo treinador, mas o time parece que tá indo bem, mesmo com pouco investimento conseguiu demonstrar algo legal. Já o Flamengo foi o grande campeão brasileiro, né? Bicampeão na verdade. E o Flamengo que vive uma realidade completamente diferente da de Fluminense e principalmente da de Vasco e Botafogo hoje. O Flamengo que tem um dos maiores orçamentos do Brasil, tem o melhor time do Brasil com certeza, mas que fez um ano muito aquém do esperado, é preciso ressaltar isso, que o Brasileirão, no final das contas, quase que caiu no colo do Flamengo, vamos ser sinceros. Claro que o Flamengo tem todo o mérito, né? É pontos corridos, o time fez mais pontos, com certeza mereceu ser campeão. Mas que muita gente ali estava se esforçando para não ganhar, isso é verdade. E o Flamengo acabou faturando o título. O Flamengo hoje tem muito mais grana, mas também teve seu período das vacas magras. O time tá bem hoje porque teve toda uma reestruturação financeira desde a presidência do Eduardo Bandeira de Melo, que foi aos poucos ali melhorando a condição financeira do time. Mas depois que o Rodolfo Landim pegou aí esse legado do Bandeira de Melo e conseguiu fazer um time muito forte ali pro ano de 2019, que acabou sendo campeão de tudo, né? Só que depois da saída de Jorge Jesus, teve um baque ali no time, sim, porque além da perda de Jorge Jesus, também saiu o Pablo Mari, né? Enfim, tiveram outras perdas, mas o Jorge Jesus fez muita falta, até mesmo porque, na minha opinião, a maior carência que ficou porque ele era uma espécie de manager. Depois da contratação dele, ele era responsável por muitas decisões dentro do clube, desde contratações até a qualidade do gramado. Ele tinha contato ali com o pessoal que cuidava da grama pra estar tudo em ordem. Então, ele gerenciava toda a esfera do clube e ao sair o Jorge Jesus, a direção acabou se fazendo muita bananada ali, se atrapalhando e acabou tendo alguns problemas. Primeiro foi buscar ali o Domenech, que veio, eu acho que até uma certa semelhança com o Sapinto, que foi alguém trazido por nome, por ser o auxiliar do Guardiola, mas um trabalho bem diferente do Jorge Jesus. Primeiro que o Domi não tinha tanta bagagem assim para assumir o Flamengo, mas de qualquer jeito, era uma aposta até que dava para se cogitar, enfim, mas não fazia sentido porque se bateu muito depois do jogo posicional do Domi, né, dos jogadores ficarem parados, não se movimentar, mas era o estilo de jogo do cara, eles deviam ter pensado nisso antes de contratar. O Jorge Jesus tinha um jogo de muita troca de posição no ataque, e o Domenech é mais a questão de cadenciamento de jogo e a bola que corre, os jogadores guardam mais sua posição, só ali na definição que os jogadores acabam se movimentando mais para definir as jogadas. Então, era um estilo de jogo bem diferente e eles quiseram que o grupo se adequasse a isso, da água pro vinho ali, de uma hora para outra, e não aconteceu. Demorou pro time responder. O Flamengo acabou tropeçando bastante, deixou muito a desejar, ficou bem atrás de outros times no campeonato e acabou que caiu o Domenech e trouxeram o Rogério Ceni. Outra aposta quase que arriscada, porque é um treinador que também não tem tanta experiência ainda assim. Seu melhor trabalho estava sendo no Fortaleza, estava muito bem no Fortaleza, mas no Fortaleza também com um estilo de jogo diferente, mais reativo, mais de contra-ataque, até porque era o que o time podia oferecer. O Rogério já tinha montado times mais ofensivos, tanto no Cruzeiro, São Paulo, enfim, mas no Flamengo, né, seria um trabalho um pouco diferente ali do Fortaleza, e o Rogério, até por algumas teimosias ali e tal, a torcida acabou pegando bastante no pé dele, os resultados no começo não estavam vindo, mas depois de algum tempo o time foi engrenando, foi melhorando, o grupo parece que comprou a ideia dele, e o Flamengo encaixou, e com o time monstruoso que tem, né, um time, ao contrário dos outros do Rio aí que eu falei, time muito bem montado, um time cheio de estrelas, e que também não dá pra dizer que é só porque o time tem dinheiro que o time vai ganhar, não. Aí tem o mérito também, da questão da gestão, da contratação mesmo, de observar os jogadores, porque, por exemplo, o Galo gastou 200 milhões essa temporada.
e não ganhou nada, sabe? Montou um time bom, tava evoluindo, mas ainda assim deixou a desejar. Você tem que ter muito nesse faro aí do mercado, que às vezes acaba faltando para os times que tem pouca condição e pesa muito. O Flamengo pode errar, porque o Flamengo tem margem. O Flamengo pode contratar 10 caras ruins, que ainda vai ter um time forte, ainda vai ter margem para desestruturar o time, precisa ainda de muita coisa. Agora, Fluminense, Vasco, Botafogo, não tem margem para erro. Aí que complica, aí que os times podem acabar se complicando muito mesmo. E entre erros e acertos, o Flamengo tem um time muito forte e foi merecidamente o campeão brasileiro de 2020/2021. E agora tem que só tentar ver se vai continuar com o Rogério Ceni ou não, porque a torcida ainda tá querendo a cabeça dele, ainda não foi com a cara dele, por causa que tanto pelo desempenho do time quanto muitos jogos que deixou a desejar ali, muitos tropeços que não poderia, né? Se fosse um campeonato talvez mais com times brilhando mais, o Flamengo não teria sido campeão. Agora o Flamengo tem que virar a página para a nova temporada e pensar em manter esse posto de campeão brasileiro e brigar melhor nas competições internacionais ou até Copa do Brasil, porque nesse ano foi eliminado de todos os mata-matas e conseguiu só o brasileiro ali na reta final. Se o Flamengo não ganhasse o Brasileirão, teria muita pressão dentro do clube da Gávea, pode ter certeza. E agora Vasco e Botafogo, que tem o trabalho mais difícil, vão ter que remar muito para iniciar um processo mesmo de reconstrução do clube. Não que o clube tenha acabado, porque Vasco e Botafogo são gigantes, têm uma história e uma torcida gigante, mas uma reestruturação completa tem que acontecer nesses clubes. Isso desde a questão de diretoria, que até já trocou, tanto no Botafogo quanto no Vasco, questão de ano eleitoral mesmo. A gente precisa de profissionalismo não só da parte dos jogadores, mas também das diretorias, que têm sido muito amadoras em praticamente todos os clubes do Brasil. Muita questão de ego ali dentro, muita gente que não é capacitada. O próprio Vasco e Botafogo ali, os caras que estavam à frente do futebol era presidente, cara que sequer tem experiência, gente que não entende completamente futebol, mas quer abraçar tudo e acaba ferrando o time. Agora espero que esses dois grandes times do futebol brasileiro consigam se reerguer e pensar em conseguir dar um jeito de reestruturar sua parte financeira e também adequar seu futebol para subir para B e voltar com mais força para se manter na A. Por hoje é só, eu acho que o vídeo ficou bem longo, vou ter que cortar bastante coisa, mas vamos ficando por aqui, até a próxima, valeu!